Aula hoje é dia 18, né? Mas a aula é de 12 de agosto, de TIP. Eu ainda estou pegando o mesmo arquivo que era da semana anterior. A entrega 4 aqui de TIP é fazer uma análise dos tempos e dos fluxos de mídia que acontece. Então, quando a gente estava pegando lá o primeiro mês, a gente estava focando principalmente na personalização. Depois a gente viu descrição e negociação de mídia, alguma coisa de escolha de caminho que tem a ver com NAT, embora a gente não se aprofunde muito nisso, pelo fato da gente ter um PBX que resolve praticamente todos os nossos problemas. E aqui na entrega 4, o que tem que ser feito, principalmente, é entender o que acontece com a mídia como um todo. Então, a gente não vai vir aqui apenas a parte de telefonia e ver os fluxos SIP, tá? A gente não, claro, eu fiz o possível para que esse arquivo que eu coloquei como modelo ali no SIGA tivesse o mínimo de informação e não tivesse nenhuma informação excedente, né? Não tivesse lá uma consulta densa, alguma coisa para simplesmente ficar acumulando no arquivo. Então aqui basicamente tem os registros, um invite apenas, a pessoa atende, a outra aceita a ligação, né, conversa por algum tempo, desliga, deu. E depois tem essas novas operações. Então, esses primeiros registros são os registros onde, claro, vai ser rejeitado, porque ele vai fazer um registro, vai pedir autenticação, ele vai lá, completa, autenticação, etc. E tem os options. Então, basicamente, tem todos aqueles passos, né? Estabelecimento de um registro, manutenção do registro, estabelecimento de uma sessão de mídia, fechamento de uma sessão de mídia e cancelamento do registro. Agora, se eu quiser pegar uma coisa um pouco mais pontual, na verdade, é pegando as web calls, porque como ele trabalha com back-to-back, um PBX back-to-back, ele vai ficar exatamente no meio do caminho e ele vai basicamente fazer toda a comunicação de sinalização e de mídia com os dois terminais. Então eu tenho o eToro-Resine e eu tenho, se não me engano, o eToro-Resine 2, né, porque isso já foi feito na entrega 3, né, de criar dois registros, um falando só lei A e o outro falando apenas de lei micro. E aqui ele trata como se fossem duas ligações, no caso duas ligações não, mas duas sessões de mídia completamente diferentes, porque ele cuida disso tudo como um todo. Isso fica mais evidente, e é justamente o que tem nessa entrega 4, é que ao invés da gente ver a parte da ligação, a gente tem que se preocupar mais com os fluxos RTP. E aqui deixa mais evidente o que realmente aconteceu. Na verdade, nós temos quatro fluxos. Bidirecional com etorresine, bidirecional com etorresine 2. Então aqui eu tenho dois fluxos lei-A, né? Ou seja, de 45 para 191, ou seja, meu computador de mesa, meu notebook, que é o 45, para o servidor final 48, e do 48 mandando de volta para o 45, então, usando também o lei-A. Então, o primeiro e o terceiro fluxo de RTP é justamente essa comunicação de ida e volta que acontece com o etorresine. Já o etorresine 2, ele tem um fluxos 2 e 4, e ambos vão ser aqui o G711 lei micro. Então, o 77, lembrando que é o meu celular, que ele está usando rede móvel. No caso, um 77 para o final 48 e um 91, final 48, para um 77. Então, desses dois. Então, primeira coisa, que vocês consigam fazer o experimento de vocês, gerar o backup de vocês, e vocês consigam achar esses quatro fluxos. Dois entre um agente e o servidor, o PBX, e os outros dois também. Então, na verdade, esse primeiro aqui ele vai ter o mesmo conteúdo deste terceiro. Quando eu digo conteúdo, o conteúdo da mídia, embora na verdade sejam fluxos de mídia. O que o asterisco vai fazer? Ele vai pegar esta mídia, este conteúdo, e injetar dentro deste fluxo de RTP, de forma que eu tenho o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo áudio, embora em termos de operação eles sejam bastante diferentes. Esse é o primeiro passo. Então eu vou pegar a primeira, claro que os tempos eles vão ser parecidos, mas eu quero me atentar primeiro só ao etorresine. Então vou pegar o fluxos 1 e 3, desculpa, colocar aqui a parte de análise. Então eu tenho esses tempos aqui, onde eu tenho os dois, né, num e no outro sentido, e eu consigo ver o gráfico. E aqui eu consigo perceber claramente que, embora eu tivesse com jitter baixo, eu tive aqui um problema aqui quando eu estava fazendo a transmissão. E aí alguns tempos são importantes quando a gente fala latência, atraso e jitter. Latência, normalmente, embora aqui ele não vá fazer a diferença entre a latência e atraso,
Mas normalmente a gente usa a expressão latência para aquele tempo que acontece, vamos dizer, entre aspas, naturalmente, de um ponto A a um ponto B, passando por filas, passando pelos equipamentos de rede, pelas camadas, encapsulamento, etc. Ou seja, é algo que é previsto na comunicação, mesmo em tempo real. Já quando a gente usa o termo atraso, normalmente a gente quer dizer, embora que eles estejam muito próximos conceitualmente, atraso já quer dizer alguma coisa que foi além do previsto. Então, se você faz uma transmissão em tempo real e ela demora lá 10 milissegundos, tudo bem, latência 10 milissegundos. Agora, se demorou 10 segundos, eu entendo que eu fiz um planejamento de alguma comunicação e ela se perdeu desse planejamento. Foi além do que eu estava projetando. Logo, eu vou considerar isso como atraso. Isso é fora do que eu gostaria. Então, neste gráfico, eu estou assumindo que na faixa dos 50 milissegundos, um pouco mais, um pouco menos, eu estou operando aqui numa latência, é algo natural, claro, natural entre aspas sempre, né? Mas é algo que está dentro do previsto e pelo jeito é compatível com operar na minha rede Wi-Fi, que vai já para uma operadora, converte, tem NAT, PPP, como traduz, e gateway, isso, aquilo, firewall, e não sei mais o que. Então isso aqui está mais ou menos dentro do normal. Mas eu tenho aqui uma bolha, um salto, e aqui está o meu atraso. Tá? Onde a informação ela se perdeu e ela teve um problema. E aí o jitter é justamente isso, essas variações de atraso. Então, entre o primeiro e o segundo e o terceiro, eu fico calculando essas variações. Porque se tudo atrasar, vamos imaginar que eu estou fazendo uma comunicação do tipo walk-talk. Eu falo, a informação demora para chegar, a pessoa recebe, né, o outro interlocutor recebe, manda de volta. Então, mesmo que seja uma comunicação lenta, ela está dentro de uma previsibilidade. Eu falo, demora 1 a 2 segundos, a pessoa responde 1 a 2 segundos, eu falo 1 a 2 segundos e isso vai nessa cadência. Quando alguma coisa foge dessa cadência, é pior, porque daí eu não sei mais ou menos se essa informação está chegando fora do prazo ou não, se está chegando de uma forma antecipada ou atrasada. Então o jitter, que é a variação de atraso, ela é mais danosa do que o próprio atraso em si. Se tudo atrasar, mas se for uma forma cadenciada, compassada, mais ou menos eu só tenho que regular e me adequar a isso, como nessa analogia do walkie-talkie. Agora, se ela vem, às vezes muito rápido, às vezes muito devagar, dependendo do codec, dependendo da forma, às vezes eu tenho que descartar, essa informação chega fora do que eu previ como normal, né, dessa minha latência, e eu tenho que começar a descartar essas informações. E então, justamente para ver isso. Aqui no caso, inclusive eu estava olhando, a entrega 4, então ela se refere a dar uma olhada na latência, o que seria esses tempos, né? A questão de jitter, então jitter médio, que é o mean jitter, que mais ou menos fica oscilando de 4 milissegundos, ou seja, embora tenha essas oscilações, ainda assim eu consegui uma boa cadência para fazer a transmissão. A questão de perdas, se eu tive ou não uma perda, e outros valores. Mas eu acho que o mais importante é esse aqui, o max delta, que é a principal variação de um a outro, que ela, inclusive, quando o servidor mandou para mim, ficou diferente, já ficou de 300 milissegundos. Aqui tem o jitter médio, mas eu não tive perdas. Então, nesse fluxo aqui, pode perceber que o jitter foi bem diferente. Se eu olhar também aqui, então o segundo e quarto, também vou analisar, dar uma olhada, mas a ideia principalmente é olhar nesse gráfico, também eu vou ter um outro pico aqui, que eu também vou ter, claro, esse mesmo delta, o mesmo jitter. Vocês podem perceber, ele só inverteu os valores, né, porque daí é o outro sentido, onde eu também tenho aqui alguns poucos em termos de atraso, e o jitter médio e de perda, etc. Embora não houve perda, né, porque ainda assim estava dentro de limites relativamente aceitáveis, mas dá para se perceber que no sentido de 177, onde foi maior o jitter, ou seja, a fonte via rede móvel se comportou um pouco pior do que a rede que se comportou numa rede cabeada via fibra. Se isso é ou não é condizente, é mais ou menos compatível com o que tinha imaginado. Então, reforçando, nessa entrega 4, é para a gente poder entender, primeiro,
ver os vários RTP streams, os vários fluxos de RTP e entender como eles se encaixam, quem é quem, aqui nesse caso, para que depois possa se perceber qual é a questão de tempos, principalmente o jitter, pelo fato de ser mais danoso, e se houve perda, e eu consegui entender que esse aqui tem a ver com esse aqui, e esse com esse, e assim segue. Tá? Então esse é o ponto principal, que é principalmente fazer essa análise de fluxos de RTP. Ok? É isso.